Live streaming streaming is on. Live streaming is on. Mom, anything you can turn on your microphone? I will start the prayer right now in order to start the Bible study. Praise the Lord. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por esse encontro que temos agora marcado para estudar a Tua Palavra, para buscar um entendimento e conhecimento de quão profundo Tu és, de quem Tu és. Pedimos que o Senhor se manifeste, se revele para nós. Nós lhe agradecemos por todo o ensinamento que temos recebido, por intermédio da pastora Cíntia, o Senhor se revelando para nós e mostrando-nos qual é o plano que o Senhor tem para com as nossas vidas. Nesta noite de sábado, várias famílias estão reunidas à volta desse telefone para obter o conhecimento de quem Tu és, Pai. Então, dá-nos esse privilégio, dá-nos essa graça de conhecermos-Te. E desta feita oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O Teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre, Pai. A Ti nos submetemos, a Ti nos rendemos, pois queremos aprender mais de Ti. Revela-te a nós nessa mensagem que precisamos nascer de novo. Revela-nos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós nos entregamos, estamos à Sua inteira e total disposição. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Conforme temos os requisitos aí na tela, nós precisamos ter a Bíblia em mão, precisamos ter um bloco de notas para fazermos os nossos apontamentos e, com base nisso, caso tenhamos qualquer tipo de perguntas, estejam à vontade. Hoje nós temos uma presença super especial na linha e algumas pessoas já conhecem. Temos na linha a pastora Cíntia, e a pastora Cíntia há de nos ajudar a entender melhor a mensagem que hoje aqui é partilhada com todos nós, até porque foi a pastora Cíntia quem apresentou-me Deus, e hoje, mostrando essa disponibilidade, é uma grande honra para mim ter a pessoa que apresentou-me Deus hoje a participar desse estudo bíblico. Uau! Praise the Lord! Vamos lá pegar as nossas Bíblias e vamos para dentro do assunto. Precisamos nascer de novo é o título do nosso encontro hoje. Algumas pessoas já tiveram contato com esse material, mas hoje ser-nos dada luzes para que possamos entender definitivamente o que é isso nascer de novo. E temos a pastora Cíntia conosco para nos ajudar a ter o entendimento profundo do que é, na realidade, nascer de novo. Estamos a falar de uma pessoa que tem mais de 40 anos de relacionamento diário com Deus. Então, é a pessoa mais indicada para nos falar de quem é o Pai, de quem é o Senhor Jesus, de quem é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. No Evangelho de João, capítulo 3, é nos apresentado
um evento, um acontecimento na qual nós iremos estudar hoje. E do versículo 1 até o 3, nos é apresentado o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, ou em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos fazer uma análise do versículo 1 até o versículo 3 e podemos perceber claramente a preocupação de Nicodemos em relação aos sinais que Jesus estava a realizar naquela altura. E o Senhor Jesus, como sempre, quis mostrar a Nicodemos que estava a colocar a atenção no lugar errado. Ou melhor, Nicodemos, estás a colocar o foco no lugar errado. Para todos os efeitos, o Senhor Jesus quis mostrar-lhe que havia algo melhor nele, Jesus, que superava todos os sinais que Nicodemos estava preocupado em entender. Isto é, o Senhor Jesus quis mostrar a Nicodemos da seguinte forma: Nicodemos, presta atenção, eu sou a realidade que você procura entender. Ao invés de te preocupares com os sinais, procura te preocupar comigo, porque eu sou a realidade que você procura entender. E se você entender isto, farás sinais, farás prodígios, farás maravilhas maiores das que tenho vindo realizar. E isso acontece todos os dias na nossa vida. Diariamente nós somos submetidos à tomada de decisões. Mas as nossas decisões, ao invés de serem movidas como forma de agir ou resolver a causa do problema, nós simplesmente resolvemos os efeitos, que são aquelas coisas que nós conseguimos ver. Dando sequência, verso 4 ao 7, Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus, respondeu Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo facto de eu te haver dito: deveis nascer de novo. Nicodemos, não entendendo que Jesus havia partilhado com ele, perguntou, conforme vemos no versículo número 4, pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus era, é e sempre será muito direto nas suas abordagens ou nas suas respostas. Desta feita, o Senhor Jesus respondeu-lhe com mais detalhes, como forma dele estar esclarecido e evitar qualquer tipo de equívoco da parte de quem ouvia, que neste caso aqui é Nicodemos. Pois Nicodemos não se tratava de uma pessoa qualquer. Se formos estudar a história de quem era Nicodemos, vamos perceber que Nicodemos era um mestre em Israel, era um estudante profissional e intérprete, doutor da lei. E já naquela altura, ele ocupava uma posição muito proeminente. Então, o Senhor Jesus não falava com uma pessoa qualquer naquela altura. Por esse motivo, se a gente analisar os detalhes que esse evento nos apresenta, percebemos que Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus de noite. Por ele ser uma pessoa influente, por ele ser uma pessoa bem conhecida, um exemplo, podemos dar exemplo de um governador, de um ministro, que não pode circular aí nas ruas, entrando de bairro em bairro. Então, ele teve de procurar o Senhor Jesus de noite. Porque ele, naquela altura, já fazia parte do Sinédrio, que era tipo uma corte suprema dos judeus.
Então, o Nicodemos era uma pessoa extremamente, mas extremamente importante naquela altura. Então, o Senhor Jesus, nos versículos 5, 6 e 7, revelou-lhe segredos que nunca outrora uma pessoa havia revelado a Nicodemos. Quando o Senhor Jesus disse-lhe, o que nasce da carne, o que é nascido da carne, é carne. Por que o Senhor Jesus disse-lhe o que é nascido da carne é carne? Porque a nossa carne é limitada. E as limitações que a nossa carne apresenta não nos possibilita fazer coisas cuja carne não está preparada para fazer. Um exemplo prático, todos nós aqui nessa sala de reunião, nesse exato momento, conseguimos olhar para a parede que está à nossa frente. Não podemos ver além. Por quê? Porque nós estamos limitados na matéria. Nós vemos a parede que está na nossa frente como um obstáculo. Então, a nossa carne é limitada. Porém, o que nasce do Espírito é Espírito. Por que é Espírito? Porque não há limitações. Não existe limitações. Existe uma frase de um filósofo francês que eu amo muito, René Descartes. Penso, logo existo. Assim acontece no mundo espiritual. Eu, se pensar agora que estou em Paris, eu passo a existir em Paris. Eu, se pensar agora que estou em casa da Jacira, nesse exato momento eu estou na casa da Jacira. Eu, se pensar agora que estou na China, nesse exato momento eu estou na China. Penso, logo existo. E podemos ir buscar um exemplo de como funciona o mundo espiritual com os filmes de magias que nós vimos na Disney. Vamos reparar que aqueles magos que ali são apresentados, eles têm um quarto ou uma sala especial em que eles têm vários quadros à parede. E que quando eles precisam ir para um daqueles lugares, eles só precisam olhar para o quadro e é logo transportado para o lugar em que ele quer aparecer ou quer existir. Outro exemplo que nós podemos trazer aqui é a viagem. A viagem no mundo espiritual, conforme já dava exemplo dos magos nos filmes da Disney, a única coisa que nós precisamos é olhar para aquele quadro, pensar que nós imediatamente somos lá transportados. Mas no mundo físico, que é matéria, que é essa parede que nós vemos agora aí na nossa frente, para a gente ir para o outro lado, nós temos que nos deslocar. Nós não conseguiremos ir para o outro lado da parede simplesmente pensando. Eu, se quiser ir para o outro quarto, eu tenho que sair daqui da sala onde estou e ter que caminhar até o quarto. Mas no mundo espiritual, eu, se quiser ir para o quarto, eu só preciso pensar no quarto e eu logo sou lá transportado. Se eu precisar viajar de Angola para Portugal, eu passo a estar limitado. Eu precisarei de transporte, eu precisarei de autorizações que incluem vistos, bilhetes de passagem, entre outras coisas, para que essa viagem aconteça. Então, o Senhor Jesus estava a dizer assim para Nicodemos, repara, enquanto você olhar para a carne, você está limitada. Nasça do Espírito, porque o que nasce do Espírito é Espírito. Então não há limitações. Glória a Deus por isso. Continuando. Então, o que significa nascer de novo? O que quer o Senhor Jesus nos dizer nessa noite? Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Esta frase é atribuída ao teórico e político irlandês Edmund Burke. Gosto muito dela. Porque quando nós não conhecemos a nossa história, nós temos maior probabilidade de repeti-la. E essa frase, ela é aplicada até nos dias de hoje. E para o nosso estudo não será diferente. É necessário primeiro que conheçamos as nossas histórias para evitar a repeti-la. Assim sendo, a história do homem começou no jardim do Éden. O primeiro homem foi criado, que é Adão, e dele foi criado Eva. Era tudo perfeito. Mas por conta da desobediência, o caos entrou.
Então, quando Adão e Eva desobedeceram ao mandamento de Deus para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram. Morreram aqui significa que eles foram separados de Deus. Eles estavam fora da presença de Deus. Então, o que isso significa? Um exemplo claro é quando alguém morre. Esta pessoa que morre passa a estar fora da presença deste reino, desta dimensão, mas ainda existe numa outra dimensão. No minuto em que o fôlego de vida é separado ou libertado do corpo, o corpo dessa pessoa permanece aqui, visível aos nossos olhos, mas é instantaneamente alterado. Torna-se duro após algumas horas e deteriora-se após alguns dias, ou vai se decompondo após alguns dias, porque passa a ser um corpo que já não tem energia, um corpo que já não tem propósito, um corpo que já não recebe instruções, um corpo que já não tem um objetivo. Foi o que exatamente aconteceu com Adão e Eva. Por conta da desobediência dele, eles acabaram por perder a sua ligação com o coração e a mente de Deus. Isto é, a glória, a luz, que é a presença de Deus, que representa a luz de Deus, e a presença de Deus e o poder de Deus foram substituídos. Como assim substituídos? Sim. Quando Adão e Eva desobedeceram, eles acabaram por abrir uma nova ligação que nunca existiu. E essa ligação foi com o mal, com as trevas, com a escuridão. E a partir deste momento, o coração de Adão e Eva, que anteriormente estava conectado ao coração e à mente de Deus, passou a estar conectado agora com essa nova ligação ao coração e à mente do mal. Uma vez que eles estavam conectados ao coração e à mente do mal, a carne, que é isso que nós temos, que é isso que nós vimos, apareceu. Tornou-se visível aos olhos dele e eles aperceberam que estavam nus. O estar nu significa não cobertos. Não cobertos com o quê? Eles anteriormente não tinham vestes e o que os vestia era o Espírito de Deus, era a glória de Deus, era a presença de Deus. Por este motivo, a citação do versículo 6 do livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. O que nasce da carne, ou o que é nascido da carne, é carne. Portanto, quando o Senhor Jesus diz hoje, neste exato momento, que devemos nascer de novo, ele nos está a dizer que devemos nascer do Espírito. Porque aquilo que nasce do Espírito, aquilo que é nascido do Espírito, é Espírito. E isso acontece em nossas vidas quando nós recebemos o Senhor Jesus, o Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos arrependemos das nossas más ações, isso é, caminhos, e pedimos perdão. Então, o Pai, o Senhor Jesus, que é o Filho, o Espírito Santo, entram no nosso espírito humano que estava fora da presença de Deus e ele, o nosso espírito humano, volta a nascer, isto é, nasce do Espírito. E este nascimento do Espírito, este nascer do Espírito, passa a ser o início desta nossa nova jornada no Espírito, na qual nós somos um com Deus, porque o nosso espírito humano já não existe. Passa a existir apenas o Espírito de Deus. No livro de João, capítulo 4, do versículo 21 ao 24, nos é apresentado o seguinte evento. Jesus, no capítulo 4, tem uma conversa detalhadíssima com uma mulher samaritana. E esta mulher, diante da realidade que é Jesus, que o Senhor Jesus chegou a apresentá-la, reconheceu que estava diante de um profeta. Tudo por conta das revelações que o Senhor Jesus fez em relação à sua vida íntima. Assim sendo, essa mulher mostrou com satisfação que os antepassados dela adoravam sobre um determinado monte, referindo-se a um lugar em Samaria. E ela diz, mas vós, os judeus, dizeis que em Jerusalém onde se deve adorar. Então Jesus, no versículo 21, declarou Jesus a ela, mulher,
Podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui o Senhor Jesus mostra-nos detalhes importantíssimos. E que se a gente reparar os detalhes que é dado desde o versículo 21 até o 24, nós vamos ter o entendimento de que tudo sempre esteve à nossa disposição. Nós é que não tínhamos olhos para ver. Jesus disse o seguinte no verso 21. Repara, vai chegar um momento, e de fato esse momento já chegou, em que você não vai precisar se deslocar do lugar em que você está para adorar o Pai. Isso mostra claramente no versículo 22 que vocês adoram o que vocês não conhecem. E nós conhecemos, dizendo Jesus na primeira pessoa, porque a salvação vem de nós, os judeus. E repara, a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Repara, nós só procuramos algo quando não encontramos. Se o Pai procura, é porque o Pai ainda não os encontrou. E se os encontrou, não os encontrou todos. Jesus foi mais fundo, e vamos fazer uma ligação com o que lemos há pouco tempo, em João capítulo 3, versículo 6, quando ele diz, Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que nasce do espírito é espírito, não há limitações. Então, Deus não tem limitações. Tudo que a gente precisa é acedê-lo. Mas para acedermos a Deus, para estarmos conectados com Deus, nós não precisamos mais nos movimentar, sair do sítio A, B, C ou D. Nesse lugar onde você se encontra, você pode acessar a Deus. Glória a Deus por essa revelação, aleluias. Por esse motivo é que Jesus disse, vós adorais o que não conheceis. Sim, eu tenho que sair da minha casa e ir para uma determinada denominação religiosa, buscar a Deus porque eu não conheço. Porque nesse exato momento, aonde eu estou, eu sinto a presença dele, ele está aqui. Glória a Deus por isso. Aleluias. O Senhor é tão bom. Obrigado por essa revelação. No livro de João, ainda continuando em João, o Senhor Jesus dá-nos mais detalhes. Aqui no capítulo 8, o Senhor Jesus faz a advertência sobre a sua partida. Então, disse assim, ele falava com a multidão e havia dito, olha, estou partindo e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados, porque onde eu vou, ou para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, desta feita, os judeus, a multidão que estava ali com ele, chegaram a fazer comentários do tipo, terá ele a intenção de se matar? E por isso é que diz que para onde ele vai, nós não poderemos ir. O Senhor Jesus, vendo que esse comentário estava na cabeça daquelas pessoas, então decidiu deixar claro e disse assim para ele, olha, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso afirmei-vos que morreis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Dando sequência, verso 25 ao 28, então indagaram-lhe, quem és tu? Depois de Jesus ter afirmado, eu sou. E Jesus afirmou exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi.
Os judeus, contudo, não entenderam que lhes falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu-os: quando tiverdes elevado Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. 29-32, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repara, toda vez que temos acesso à verdade que liberta, à verdade que transforma, à verdade que restaura, a nossa vida muda em todos os aspectos e sentidos. O Senhor Jesus, aqui no verso 29, passa uma pincelada assim de raspão para que as pessoas tentassem perceber quem ele era. O Pai não me deixou só. Repara, se a Jacira sair agora e estiver acompanhada, vai deixar essa pessoa no lugar em que está. Mas o Senhor Jesus, ou a Nicoláudia que está aqui conosco, ou a Auricelma que está aqui conosco, ou então a Selmira e a Sara, se estiver a nos ouvir, se formos para um lugar e deixar aquela pessoa lá, aquela pessoa ficou. Mas o Senhor Jesus aqui na terra está nos afirmando o seguinte: olha, o Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Repara, aquelas pessoas olharam para Jesus e espera, ele está a dizer que o Pai não lhe deixou só, significa que o Pai está nesse exato momento com ele aqui. Então, quando Jesus profere essas palavras, todas as pessoas que estavam ali perceberam que ele não era uma pessoa normal e que ele falava do alto, falava do seu Pai, de Deus. Então, toda vez que nós temos acesso à verdade que liberta, transforma, restaura, a nossa vida muda. E é exatamente isso que irá acontecer hoje aqui nesse lugar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como experimentar o homem nascido de novo? O homem nascido do Espírito. O homem nascido de novo, ou o homem espiritual, o espírito do homem é perfeito, porque é parte da essência de Deus. Uma vez sendo parte da essência de Deus, ele não pode pecar. Nós, nas escolas e no cotidiano, nós aprendemos que nós somos corpo, alma e espírito. Certo? E muitos de vós vão dizer sim. Porém, não nesta sequência. Nós somos corpo, alma e espírito? Sim, mas não nessa sequência. Porque se nós não entendermos quem somos, então acabaremos de cometer os mesmos erros. Edmund Burke: o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se nós aprendemos algo na sequência errada, acabamos por dar a prioridade errada, certo? E a vossa resposta será certo. Então, quem somos nós? Em 1 de Tessalonicenses, conforme aparece aí na tela, fez embora não esteja, o Senhor Jesus, por intermédio de Paulo, nos revela o seguinte: 1 Tessalonicenses 5:23, declara o seguinte: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Essa é a sequência correta. Nós não somos corpo, alma e espírito nessa sequência. Se eu digo que eu sou corpo, alma e espírito, eu estou a dizer que a minha primeira necessidade é alimentar o meu corpo, descansar, dormir, falar, entre outras coisas. Depois a minha prioridade vai ser as minhas emoções, os meus sentimentos e, por fim, a minha conexão com Deus. Mas aqui Paulo nos revela que o próprio Deus da paz
nos santifique integralmente. Que todo o nosso espírito, primeiro, alma, segundo, e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa sequência é espírito, alma e corpo. Espírito, porque é parte da essência de Deus. Nós temos essa necessidade magna de nos conectar com Deus. A tristeza, a depressão, a opressão, esse vazio que nós sentimos em nós, algumas pessoas sentem, ou pelo menos não, e tem muita gente aqui que pode dizer que não também, é falta da conexão com a nossa fonte, que é Deus. A nossa alma é onde está armazenado os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso intelecto. E só assim é que nós damos prioridade ao nosso corpo. A nossa alma representa quem somos. O espírito volta para Deus. E a carne, o corpo, volta para a terra, porque é matéria. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Aqui o apóstolo João nos revela algo poderoso. Desde o momento em que nós aceitamos Cristo, nós não somos mais pecadores. Muita gente comete o erro de orar assim: meu Deus, eu sou pecadora, meu Deus, eu sou isso. Não, nós já não somos pecadores. Nós cometemos, sim, pecado, mas não podemos continuar na prática do pecado. Desde o momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e o sacrifício que Ele fez na cruz, nós deixamos de ser pecadores. Quando nós assumimos nas nossas orações que nós somos pecadores, nós estamos a dizer assim para Deus, para o Senhor Jesus e para o Espírito Santo, que o sacrifício que Cristo fez na cruz na nossa vida é inválido. Então, João nos adverte que todo aquele que é nascido de Deus, quando é que nascemos de Deus? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. O que nasce do Espírito é Espírito. Então, nós passamos a nascer de quem? De Deus. Efésios 1, 13 e 14 diz: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, isto é, para o louvor da sua glória. Então, desde o momento em que nós ouvimos esta palavra da verdade, que conforme diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqui Paulo atesta que, tendo ouvido a palavra da verdade, qual verdade? Este evangelho que hoje aqui é pregado, que é o evangelho da salvação. E quando nós cremos nisso, automaticamente nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus nas alturas. Obrigado, Pai, por essa revelação. E o Espírito Santo da promessa é a nossa garantia, que é a nossa garantia da nossa herança. Como nós temos redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Diga no lugar em que você está: glória a Deus nas alturas. Louvado seja o teu nome, Pai. Como é que a gente experimenta nascer de novo? Nesse exato momento, eu solicitei que algumas pessoas pegassem 2 copos com água e colocassem ao meio. Certo? Então, nesse exato momento, eu só preciso que vocês respondam no chat. Nesse exato momento, eu vou precisar que vocês juntem a água de um copo para o outro. Vou precisar que vocês juntem a água de um copo para o outro.
Agora que juntaram a água, a minha pergunta é: vocês conseguem ver a diferença da água que estava no copo, que agora está vazio, e agora juntou-se com essa? Há alguma diferença? Preciso de pelo menos 2 respostas no chat. Preciso de pelo menos 2 respostas no chat. Conseguem ver alguma diferença? Não. Mais uma, preciso de mais uma resposta. Vemos alguma diferença? Falta uma resposta, por favor. Não. É exatamente isso que acontece quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O que acontece? O Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo entram no nosso espírito humano que estava fora da presença de Deus e ele volta a nascer. Assim conforme vocês veem essa água apenas única, assim nós somos quando nascemos de novo. Já não existe o nosso espírito humano, passa a existir apenas o Espírito de Deus. Por quê? Porque nós somos a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Glória a Deus nas alturas. Obrigado, Pai, por essa revelação. Muito obrigado. Mom, we are done. You may connect the microphone, Mom, please. Do they have a question? Tem alguma pergunta, vocês? Quem tem alguma pergunta, pode habilitar o microfone. Por favor. Quer dizer que não há perguntas, certo? Temos alguma pergunta? Por favor. Sim, tenho, Cláudia. Sim, Cláudia. Pode perguntar, está à vontade. Ok, obrigada. Eu cheguei meio tarde, mas já tenho mais ou menos a noção daquilo que havíamos falado anteriormente. Eu gostava de Certo. saber, anteriormente já havia questionado sobre isso, em relação ao nascer de novo, não é? Anteriormente havia-me dito que, ou havia ensinado-me que era por intermédio do batismo. Mas será que só se nasce de novo, nascer do Espírito vivo, não é? Tendo o batismo, será que não é possível chegar-se a Deus ou acostumar-se mais a Deus ou considerar-se um novo ser, não é? Sem ter de receber o batismo? Boa e interessante pergunta, Nicláudia. Mom, I will answer this question. Se a gente abrir agora a nossa Bíblia no livro de Mateus, por favor, abram a vossa Bíblia no livro de Mateus e vamos lá encontrar a resposta da pergunta que a Nicláudia acabou de fazer-nos. Já tem a Bíblia aberta ali no livro de Mateus, por favor? Sim. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus
capítulo 3, versículo 11. Ok. Mateus capítulo 3, versículo 11 diz-nos o seguinte: Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. João Batista apregoava o batismo para o arrependimento, para a mudança de direção. Porque as pessoas naquela época, naquela altura, elas estavam limitadas àquilo que eram as doutrinas e práticas da tradição. Então, havia necessidade deles se despirem, mudarem de direção, que é o batismo para o arrependimento, converterem-se de fato e de verdade para aquilo que eram os ensinamentos apregoados naquela altura que Deus revelava aos seus homens, para que esse povo, então, estivesse preparado para receber esse presente especial que Jesus trouxe, que é o batismo no Espírito e o batismo no fogo. Encontramos um outro relato muito interessante na Bíblia, dos ladrões na cruz. Esses ladrões na cruz, se repararmos, por conta do arrependimento sincero que ele teve, reconhecendo que Jesus não havia cometido nenhum pecado, ele obteve a salvação direta. Quando Jesus disse-lhe o seguinte: em verdade, te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando o Senhor Jesus fez aquilo, por conta do arrependimento dele, a única coisa que o Senhor Jesus fez com ele, ele fazer nascer do Espírito e lhe dar o acesso direto ao Pai. Porque para as pessoas havia necessidade de passar primeiro pelas águas, simbolizando o arrependimento, desde que a pessoa não tivesse aquele arrependimento sincero de todo o seu coração e precisava algo simbólico, então era necessário passar pelas águas. Mas se o seu arrependimento hoje, agora, neste exato momento, for sincero de todo o seu coração, conforme se diz em grego, tu usares da palavra conversão, que é metanoia, então, nesse exato momento, você está habilitada de ser batizada onde estás com o Espírito Santo e ser selada com o Espírito da promessa. Glória a Deus nas alturas. Respondido-me, Cláudia. Sim. Yes, ma'am, we can move. So, what was the question? The question was about, she would like to understand about how to be born from water and how to be born from the Spirit. And I was giving her the example about the difference at the cross and what John was announcing before Jesus came. Yes? Okay. So, it says that you must be born of the water and the Spirit. Is that what she's talking about? The connection was not so good, ma'am. Can you repeat? She's asking the question about being born of the water and the Spirit. Yes. Okay. She was asking if it is possible just born from the Spirit without the water, or we can do both. Okay. So basically, when Jesus was speaking about being born again, born of Ma'am, the microphone is not so clear. Please. Okay. Then what I'm not going to disturb your recording. So I'll just be quiet and let you handle everything. No, but feel free, ma'am.
Can you hear me now? Can you hear me? Yes, but we are hearing you with the microphone is having some gaps. Okay. So what I'll Now, do, now it's better. it's better now. So the importance of being born, the understanding of being born again is that man, after the fall of Adam and Eve, were stripped of the presence of God in their in them, around, because he was covering. Can you translate that? Hello? Yes, ma'am. I think I'll have to do another day because Yeah, because the connection is not so stable, and we are listening to you with some empty spaces, okay. not so clear. Okay. Try to disconnect and connect again, please. We'll do it another day. Another day? Yes. I don't want to mess up your recording. Okay, ma'am. Bom, nós estamos com dificuldades relativamente à conexão. Puderam ouvir e estamos a ter assim falhas no atraso do áudio, mas nós vamos organizar daqui a pouco, vamos testar melhor para ver se na outra turma isso não volta a acontecer. Mas o que a pastora Cíntia estava a dizer era o seguinte, e o pouco que eu pude apanhar era a importância que nós temos em nascer de novo. Jesus veio trazer essa necessidade por conta daquilo que foi a queda de Adão e Eva. Se a gente analisar, no princípio, Adão e Eva eram cobertos com a glória, presença de Deus. E com a queda de Adão e Eva, eles perderam essa capacidade de ser cobertos, de terem a glória de Deus. Eu falava em um dos estudos com algumas pessoas o seguinte: repara, sempre foi interesse de Deus estar com o homem e não o homem estar com Deus. Sempre foi Deus o interessado em estar com o homem e nunca o homem com Deus. Em Gênesis, nos primeiros capítulos, nós encontramos essa clara menção no capítulo 1 e 2, em que no final da tarde, Deus visitava Adão. Deus saía do seu lugar, do seu trono, para ir visitar o homem. Quando Adão e Eva perderam essa conexão, essa ligação, esse privilégio, quando eles perderam isto, já era. Então, Jesus veio restaurar-nos. Porque a conexão, a glória de Deus foi removida. Entrou as trevas, entrou a escuridão, entrou a opressão, entrou doença, entrou depressão, entrou toda essa sorte de coisas. Então, Jesus veio, conforme João capítulo 10, versículo 9, Jesus nos diz, olha, eu sou a porta.
quem entrar por mim achará pastagem. Jesus é essa porta que veio nos devolver a perfeição aonde Adão e Eva estavam. Glória a Deus das alturas. Então, por esse motivo, nós precisamos nascer de novo. É poderoso isso. Pai, nós te damos honras e glórias por seres tão bom. Vamos fechar os nossos olhos, por favor. Nós te damos honras e glórias por seres tão bom para conosco. A ti oramos, papai, porque tu és, uau, incrível. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Tu és digno de todo o nosso louvor e adoração. A ti nós nos submetemos, a ti nós nos rendemos. Oh, amado de minha alma, tu és incrível, Pai. Tu és extremamente incrível. Basta nós fecharmos os nossos olhos que nós entramos no mistério do teu reino. Coisa essa que as denominações não ensinam religiosas. Coisa esta que muitas pessoas têm medo de transmitir aos seus fiéis, com medo de que os fiéis saiam dos templos aonde estão. Nós somos a igreja que o Senhor pretende habitar e habita. Nós somos a casa que o Senhor quer morar. Aleluias. Então, nós não medimos esforços, assim como Zaqueu, Pai, subiu naquela árvore de forma ansiosa, só para te ver. Nós fazemos isso conosco todos os dias. Nós queremos te ver todos os dias. Nós queremos entronar-te em nossas vidas todos os dias. Obrigado por essa palavra partilhada hoje. Obrigado por essa revelação hoje, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, porque como Zaqueu, até eu quero subir. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Eu sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.
faz um milagre em mim. Aleluias, Pai. Nós te damos honras e glórias, nós louvamos o teu santo nome, nós te bendizemos, Pai. Oh, aleluias. Digno de todo louvor e adoração tu és. Nós te bendizemos, nós te buscamos e adoramos. Nós te dizemos glórias e glórias e glórias, aleluias. Nós te bendizemos, Pai. Nós te invocamos, nós te adoramos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por este momento. Obrigado, Senhor amado. Oh, tu és o meu Yahweh. Tu és o meu Alfa e Ômega. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo para mim, papai. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Eu te bendigo, eu te busco. Eu te exalto, Pai amado e querido. Oh, aleluias! Oh, louvado seja o teu santo nome. Nós engrandecemos o teu santo nome. Tu és digno de todo o nosso louvor e adoração. Que esse momento de louvor, que esse momento de adoração, que esse momento de partilha da tua palavra não se limita somente agora, Pai, mas que nós possamos louvar-te no decorrer do término deste dia, que nós possamos louvar-te, entoar a ti palavras de amor, palavras de exaltação, palavras de adoração, Pai, durante a nossa vida toda. Oh, amado de minha alma, eu te amo, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Muito obrigado. No teu lugar, aonde você estiver, ainda que estiver sem força de vontade, diga para ele que você o ama, diga para ele que ele é tudo para si, diga para ele que ele é tudo que você mais quer. Oh, aleluias, aleluias, Pai, oh, glórias e glórias sejam dadas a ti, oh, digno de todo meu louvor e adoração. Oh, aleluias, Pai. Muito obrigado por esse momento, papai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Nós te agradecemos em nome do Pai, agradecemos-te em nome do Filho e agradecemos-te em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai amado e querido. Muito obrigado. Nós te agradecemos com tudo que somos, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Nós te buscamos, amamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ligar os vossos microfones, por favor. Amém. O nosso encontro está encerrado, está fechado. Amém. Eu sou grato pela participação. Muito